Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Físio Sem Limites. E hoje eu aqui, Dr. João Mendes, estou sozinho, não estou aqui com o professor Ricardo Ambrosio, que ele está em Londres, galera. Ele estava lá, Eric, ele foi para a Escócia, depois ele foi para Inglaterra, depois ele foi para França, agora voltou para Londres e só deve voltar no final de semana. Nos próximos episódios ele estará aqui conosco. Mas antes de começarmos aqui, de falar aqui com a nossa convidada super especial, eu já vou falar quem é. Tem alguns recadinhos para passar aqui para vocês, tá? Ó, aqui na descrição do YouTube, se você estiver no Spotify, alguma outra plataforma, vai lá no YouTube ou lá no @Físio Sem Limites, que você vai encontrar na descrição o seguinte: nós temos a formação em fisioterapia domiciliar avançada, tá? Não sei se ela vai estar aberta ou se ela vai estar na lista de espera no momento que você clicar lá no link, mas entra lá para já garantir a sua vaga, tanto na lista de espera quanto na formação, tá? Eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios para vocês. E também na descrição temos outros produtos que nós ofertamos aqui, que vai te ajudar a crescer ainda mais na fisioterapia. Bom, recado dado, então nós vamos falar aqui com a nossa convidada, Laura Montanari. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você. Dr. João, que sempre foi uma inspiração para mim no Instagram, na fisioterapia, em tudo, né? É uma pena que o Ricardo não tá, mas tá lá aproveitando, que é onde a gente quer estar. Ele tá muito melhor do que a gente nesse momento. Tá muito melhor do que a gente, mas é um prazer enorme estar aqui nesse podcast que tá crescendo bastante, espero crescer ainda mais, né? Pô, obrigado mesmo de você ter vindo, é uma honra estar recebendo você aqui. Para quem não sabe, aí de casa, a Laura é estudante, né? Ela tá no 7º semestre, né? 7º semestre. São 10 semestres a faculdade? São 10 semestres. São 10 semestres. Tá no quarto ano. Isso, ela tá no quarto. Gente, eu te conheci, você tava no primeiro? Comecei no Instagram lá no primeiro ano. Lá no primeiro ano, primeiro né? dia de aula eu tava no Instagram. Comecei no Instagram. Gente, o tempo passa muito rápido, você nem vê, meu Deus do céu. A gente vai falar sobre tudo isso. E a gente vai conversar muito hoje sobre não só essa parte acadêmica, mas todas as possibilidades que a internet, né, também pode trazer para o estudante, né? E acho que você já está tendo muitas oportunidades que eu já observo. Nossa, a internet, ela abre portas que eu não imaginei. É como estar aqui, por exemplo. Um dos meus maiores sonhos, eu imaginaria estar aqui ainda dentro da universidade, crescendo, né, dentro da fisioterapia, ainda como acadêmica. Então, só de estar aqui já é um passo enorme desse networking que a internet traz. Então já posso garantir, ó. E galera, ouçam essa, vocês vão ouvir o nome dela ainda muito na vida de vocês. Não só agora como estudante, mas depois como profissional, tenho certeza. Espero muito que sim. Mas vamos retomar algumas coisas até pra gente entender toda essa sua jornada acadêmica, né? Que você acabou de falar. Pô, comecei lá no primeiro ano na internet. Bom, primeira coisa, queremos saber da Laura. Laura, como que você quis entrar na fisioterapia? De onde despertou esse desejo de estar na físio? Então, na verdade, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre pesquisei bastante. Então, sei lá, acho que no ensino fundamental ainda, eu já fui atrás daqueles livrinhos de banca, Sim. Sabe? Eu lembro que eu fui com meu pai, ele comprou pra mim um livro de 100 profissões. Tipo guia do estudante, umas paradas Exato. Assim. E aí eu comecei a ler e eu lia e falava, esse eu gosto, eu anotava no papelzinho. Esse eu gosto, esse eu não gosto. Aí, qual mais você gostava? Olha, eu tinha... A maioria da área da saúde. Fono eu também tinha gostado, da fisioterapia. Eu tinha colocado até administração. Não sei o que passou na minha cabeça. Quando a galera tá na... Não vou nem falar isso, porque senão o pessoal da administração vai cair em cima de mim. Não vamos ter treta com outra área, É, né? Sem limites, né? Mas não vamos... Mas, então, teve essas áreas que eu coloquei, eu nem lembro mais quais que eram, na verdade. Mas aí eu lembro que eu fui ticando. Então, eu pesquisava e ia ticando. E aí, com a fisioterapia, eu fui me descobrindo e encontrando, eu falei, caraca, eu gosto mesmo. Aí eu comecei a acompanhar uns profissionais, e aí eu conheci a físio, e desde lá eu não larguei. Medicina nem foi minha primeira opção, você acredita? Mas você chegou a cogitar medicina? Então, eu acabei pensando, mas foi assim... Quando eu não conhecia a fisioterapia ainda, então muito, muito novinha. Na área de decidir mesmo, nem cogitei. A fisioterapia foi a primeira. E geralmente as pessoas acham que não, né? Que a gente pensa na fisio depois, né? Sim, é uma coisa que eu falo bastante, não sei se você já viu falando sobre isso, mas ninguém nasce querendo ser fisioterapeuta. Fala assim, de nós fisioterapeutas hoje, só se você, sua mãe, seu pai ou algum parente muito próximo é fisioterapeuta, e daí você segue o caminho. Que eu já conheci colegas, inclusive, da minha turma, que a mãe era fisioterapeuta. Ah, na minha também. E daí foram fisioterapeutas, mas não é o caso, né? Eu, João, por exemplo, quando eu era criança, eu queria ser cardiologista. Já na área, né? Já na área, já tinha certeza que eu queria ser médico cardiologista, mas por quê? Nós temos uma influência médica muito grande
na televisão, né? O principal nunca é o fisioterapeuta, nunca é o enfermeiro, é o médico. Então passava, o pessoal vai descobrir agora um pouquinho mais ou menos a minha idade, na época que passava o plantão médico. Nossa, nem sabe o que é isso. Ela sabe que é Grey's Anatomy, ela até sabe que é, até sabe, né, o Eric, o que é o Dr. House, mas o plantão médico não sabe. Mas era, nossa, ser um cardiologista, que aquilo o que era sonho, sério, né? Nossa, era o sonho. Mas daí eu descobri que era a área da saúde que eu queria. E não necessariamente ser médico. Eu nunca pensei em medicina. De verdade. Eu também. Então, foi o que eu falei. Eu pensei antes de conhecer a fisioterapia, quando eu só conhecia a medicina como área da saúde, né? Antes de conhecer qualquer coisa. Mas depois não troquei de ideia. A galera normalmente acaba entrando na fisioterapia porque tem alguém na família que passou por atendimento fisioterapêutico porque ela precisou. Sei lá, quebrou o braço, quebrou a perna, um vô, uma avó, né, que precisou de um atendimento aí em geriatria, né, e tudo mais. Então teve algum envolvimento com a fisioterapia. Você conhece o João Souza, da ventilação pediátrica? Vixe, eu acho que não, hein? Ele já foi um dos nossos convidados. Se você não assistiu, galera, volta lá, se eu não me engano, é o episódio 3. Ou 2 ou 3, volta lá que o episódio é muito bom também. Ele falou assim, eu nunca tive referência nenhuma de fisioterapia na minha família, mas eu adorava assistir o Teleton. Foi no Teleton que ele se inspirou pra ser fisioterapeuta e ainda mais pediátrico. Nossa, né? Que legal. Então, foi nesse sentido aí que ele foi. A gente vê muito esses casos da família, né? Eu também, no meu caso, não tenho ninguém também da área da fisioterapia na minha família. Mas eu acho que é assim que as pessoas se motivavam mais a entrar, né? Ainda mais que agora a fisio cresceu mais depois da pandemia, né? Mas antes eu acho que era tipo 99% dos casos era isso, né? Não de tipo nasci com vontade de fazer fisioterapia, né? Uma coisa que aconteceu, não sei se você sabe, Laura, quantos anos você tem? Desculpa. Eu tenho 21. Tem 21, nós estamos em 24. Então, talvez você não viu. Lá nos anos 2000 teve uma novela que eu não recordo o nome agora, que tinha protagonista que ela ficou paraplégica. E daí ela tinha todos os cuidados com o fisioterapeuta e tudo mais. E foi ali, juro pra você, foi ali que deu o boom. Meu Deus, sabemos o que é fisioterapia no Brasil. Ai, que legal, não sabia. Foi a partir dos anos 2000, você tinha faculdades, obviamente, já. Mas foi nos anos 2000 que o negócio... porque virou moda. É bom, né? Porque a gente acaba tendo muito mais profissionais. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade, sobre estudo, sobre organização, que é muito importante dentro do ambiente acadêmico. Eu vou confessar que eu não era tão organizado e tão estudioso assim na minha época, né? Mas como você começou no primeiro ano, como que você então foi esse início de faculdade para você pensar no seu planejamento? Porque quando você entra na faculdade é um mundo novo. Sim. Né? A gente acha que sabe tudo no ensino médio, quando você põe o pé na faculdade você fala, caraca... É totalmente diferente, né? Totalmente. Como que foi esse primeiro contato quando você entrou na faculdade? Quais foram as suas primeiras dificuldades ou os primeiros acertos? Então, na verdade, eu tinha esse sonho já de começar a postar sobre estudos e essas coisas desde o ensino médio. Só que eu tinha muita vergonha, né? Eu falava, nossa, mas o que eu vou falar? Tô aqui no ensino médio, nem sei o que eu tô fazendo na minha vida, nem sei pra onde é que eu vou, o que eu vou estar falando pra esse pessoal. Eu falei, não, depois que eu entrar na faculdade, eu vou ver. Até porque eu pesquisava muito sobre a físio, né? Eu queria saber rotina de estudante, não sei o quê, e eu não achava muito. Eu acompanhava umas pessoas, mas eu queria mais. Às vezes eu via conteúdo repetido, de tão ansiosa que eu tava. Aí eu falei, não, eu vou compartilhar tudo, porque eu quero ver tudo o que eu queria ver na época que eu tava no ensino médio, escolhendo uma profissão. Então, eu pensei nisso. Eu falei, no primeiro dia eu vou fazer. Então, eu lembro que antes de entrar, assim, nas férias, né, entre a escola e a faculdade, que eu entrei direto, né, eu já comecei a preparar post, estudar, procurar pessoas que faziam coisas na área. Já tinha preparado uns 4, 5 posts antes de começar. E falei, ai, não tô nem aí, não conheço ninguém, vou na cara e na coragem, e comecei. Só que lá no começo eu achava que eu tinha um método legal de estudos, não sei o quê. No primeiro semestre, eu fui lapidando e a gente vai tomando pancada da faculdade, né? E toma, viu? Ainda mais começando com anatomia, Nossa fisiologia, senhora. né? Todas as matérias básicas. É o que eu falo, se eu entrasse Quer dizer, agora, básicas, mas complexas, né? Complexas demais. Porque se eu entrasse agora, direto no 7º semestre, na faculdade, você não aguenta. Sim. Porque você tem que ir lapidando isso durante o semestre pra gente conseguir aguentar essa carga, essa responsabilidade que a gente vai recebendo, né, durante a graduação. Mas lá no começo eu tinha um método de estudos e de organização, assim, ainda muito cru, né? E eu fui desenvolvendo isso junto com o meu Instagram. Então, junto com as pessoas do meu Instagram. Então, era uma troca de informação mesmo. Tipo, eu sei isso e eu peguei isso de não sei quem. E veterano ajuda muito também, né? Então, eu fui lapidando muito isso. No começo, eu era bem crua, e esse método ele foi aprimorando porque
a gente acha que a gente, foi o que você falou, a gente entra achando que a gente tá sabendo de tudo, que a gente sabe estudar, que a gente sabe se organizar, mas quando entra lá é outro mundo totalmente diferente. E como que era esse método? Então, Esse método cru, no né? começo. Como era no começo. Eu comecei tentando escrever, né? Fazer anotação no papel mesmo. Só que aí eu falei, não, vou pro digital. Comprei até um computador, falei, não, um computador levinho, vou levar pra faculdade. Ah, você diz de fazer anotação tipo em iPad ou... Não, eu fazia no papel. Comecei no papel igual eu sempre fazia na Sim. escola, etc. Que eu continuei o que eu fazia já, né? Aí eu chegava em casa e lia aquilo que eu fazia. Pegava o livro que o professor falou, grifava, ficava lendo, grifando. E aí eu depois falei, não, vou tentar fazer digital. Porque eu comecei a fazer tinha muita anatomia. Então eu começava a desenhar muito. Eu falei, tô perdendo muito tempo. Vou imprimir. Imprimia, perdia muito tempo para colocar no caderno. Eu falei, não, vou fazer digital. Só que o digital, quando eu entrei, foi ainda junto com a pandemia, né? Que eu entrei na faculdade na pandemia. Nossa, é verdade. Nossa, a gente vai ter que falar sobre isso então. Como que foi esse processo na pandemia? E aí eu comecei a fazer digital, aí depois eu voltei pra faculdade fazendo digital, só que esses resumos digitais não funcionavam. Eu falei, não, calma, eu tenho que fazer alguma coisa que dê certo, porque eu já tô no progresso da faculdade, se eu ficar perdendo muita matéria, tendo que voltar e não ter um método de memorização direito, eu vou me perder lá no futuro. Então eu falei, não, eu tenho que estudar sobre isso, eu tenho que entender como que minha cabeça funciona para eu entender como que eu preciso estudar melhor e aprimorar isso, que começou bem cru. Mas daí diz pra mim, você foi evoluindo, então você passou por essa parte digital, mas então vamos começar na pandemia. Na pandemia. Né? Porque assim, a galera que passou por isso, ou né, vivenciou tudo isso daí, e a galera que tá entrando agora não sabe como foi, talvez já estão entrando direto aí nas aulas presenciais e tudo mais. Como que foi essa relação de ter aulas, então, à distância, ou não ter aulas, né? Você sentiu que teve algum tipo de prejuízo ou não? Porque você estava no começo, então são matérias mais básicas, talvez não é tão prático. Como que foi essa vivência pandêmica? Nossa, eu senti muita diferença. Eu senti, sim, um atraso. Você chegou no presencial ou já foi direto? Eu cheguei direto na pandemia. Ah, já foi direto na pandemia. No online. Tá. Porque o meu terceiro médio, meu último ano da escola, já foi na pandemia. Ah, tá. Então eu cheguei... Tava, tipo, ainda aquele alvoroço, tava muito maior do que no início, né? Que teve aquele pico, eu cheguei durante esse pico, então a gente demorou um pouco para ter aulas presenciais, mas mesmo que seja o ciclo básico, a gente tinha, né? Anatomia, cinesiologia, imagina cinésio em casa, primeiros socorros dentro de casa. Então a gente tentava adaptar, eu fazia boneco, pegava bexiga, qualquer coisa para tentar adaptar dentro de casa. A família, os amigos, os parentes, todo mundo virava cobaia. Mas eu tinha que me esforçar, assim, 3 vezes mais do que eu me esforçava antes para eu conseguir ter uma aula online, né? Porque a cama chama, qualquer passarinho grita, e aquele prestar atenção se torna 3 vezes mais difícil no online, né? Então, qualquer a sua disciplina coisa desvia, tem que ser né? muito maior. E, além disso, eu perdi as práticas, né? A sorte é que, como a gente voltou presencial, aos poucos eu consegui recuperar tudo isso, mas eu acho que é por isso que eu também critico as faculdades EAD, né? Porque eu senti isso na pele, eu vi o quão diferente que é, ainda mais na fisioterapia, que é tão um contato humano, direto, né? De muita prática. E mesmo que a gente faça na família, não é a mesma coisa, porque a gente não vai tratar o familiar do mesmo jeito que a gente trata um paciente, a gente não vai entender as diferenças que a gente tem com outra pessoa dessas relações, enfim. Mas eu consegui depois meio que equilibrar essa diferença que teve no início, mas eu senti que teve uma diferença, sim. Não, e eu já tive muitos relatos de hoje fisioterapeutas, né, ou ultimonistas aí de faculdade que também tiveram esse período pandêmico e eles relataram justamente isso. Meu, quando você volta para o presencial ou chega no estágio sem nunca ter tido nada prático, nenhum envolvimento com outras pessoas de fora, é muito difícil. É complexo, né? Porque assim, eu sempre fiz em presencial, até porque não tinha pandemia, obviamente, na época. Eu fiz 2 faculdades antes. E você não tem relação só com o seu colega que você vai fazer o teste lá, né, a prática no laboratório. Pô, você conversa com a pessoa do elevador, você troca ideia com um porteiro, tem pessoas de outras turmas, da lanchonete, sei lá. Você tem um convívio social e você precisa ter muito, né, esse contato com um paciente que é uma pessoa que você nunca abordou, que você nunca viu, que tem um monte de questões pessoais. Como que você vai conseguir abordar isso? Porque com a sua família você tem costume. Exatamente. E eu percebo também que é difícil a gente entender essa parte do biopsicossocial, né? Quando a gente fala do paciente. Porque quando a gente está
pensando só na aula, tem algumas aulas que realmente dá pra gente fazer online, mas é aquele problema da aula EAD, né? Enfim. Mas quando a gente pensa no paciente, a gente não tá pensando só naquela parte teórica, tem todo o contato que você precisa analisar do que a pessoa tá te trazendo, exatamente. E a faculdade, a sorte é que eu entrei, como no início era o ciclo básico, a gente não tinha nada de contato com o paciente ainda, né? Depois, no meio da faculdade, que a gente começou a ter práticas, enfim. Mas a sorte é que eu não peguei essa parte de práticas online. Mas quem pegou se prejudicou ainda mais. Tenho certeza que sim. Tem uma galera que se formou na pandemia, ou seja, os estágios não houveram. Não dá nem pra falar que foi um estágio online, porque só se for em teleconsulta. Falando nisso, galera, temos um episódio de teleconsulta. Volta lá e procura aqui, que é muito bom também. É uma área muito promissora, mas mesmo a teleconsulta, você precisa de uma parte prática envolvida, Precisa. Né? Bom, você falou muito sobre a distração, porque você tem que estar lá estudando, qualquer coisa te distrai. Tem uma coisa que a gente fala muito na internet, que a gente vê muito na internet, é sobre produtividade. Sim. E vendem produtividade, muitas vezes, como assim, trabalha enquanto eles dormem, sabe? Aquele tipo de coisa, você tem que fazer a todo custo, você só pode dormir 4 horas por dia e tomar banho gelado de manhã. Isso acorda às 5 horas da manhã, aí você vai ser produtivo. O que exatamente é a produtividade? Então, na verdade, eu acho que é totalmente contrário, né? Porque eu acho que a gente não consegue ser produtivo se a gente não tiver uma boa noite de sono. A gente não consegue ser produtivo, vamos pensar, a gente tá falando de academia, de faculdade, né? A gente não consegue ser um acadêmico produtivo na parte de estudo se a gente não tiver nossas relações fora da faculdade também bem estabelecidas. Então, se a gente não tiver uma relação com a família, um tempo de lazer, um tempo de cuidar do corpo também, fazer atividade física, um tempo bom de sono. Então, para mim, produtividade é quando você separa um horário para você fazer alguma coisa e você faz aquilo com a melhor qualidade possível e não com muita quantidade, né? Porque essa coisa de quantidade se torna exaustiva e quando você não vê resultado dessa quantidade, você se cansa cada vez mais e não alcança essa produtividade. Né? O que você acabou de falar agora, tem até uma frase que o pessoal usa. Como que você consegue fazer tanta coisa fazendo tudo mal feito? Exatamente. Né? Pô, você estuda, você trabalha, você faz isso, você faz aquilo, mas não descansa, não tem tempo pra você, só trabalha. Como você fazendo tudo mal feito? É o multitarefas, né? O falso multitarefas, porque fala que faz tudo, mas quando você vai ver, tá tudo meia boca. Ou nem meia, né? Nem meia. Fica menos da metade, praticamente não é feito nada. Mas conta pra gente, como é a rotina, então, da Laura? Bem, eu não trabalho, né? Ultimamente eu tô só estudando. Então, de manhã, eu estudo de manhã, né? Então, de manhã a gente tem o período das aulas. Ela estuda de manhã, Eric. Você acredita num negócio desse? Quem estuda de manhã? Você acredita? De manhã. E aí, à tarde, eu costumo ficar na faculdade, porque a gente sempre tenta fazer aqueles projetos extracurriculares, né? Então, projeto, monitoria, a gente pode até conversar sobre isso. E aí, eu tento sempre estar estudando um pouquinho todos os dias, né? E não aquela coisa de deixar tudo acumulado para estudar para a última hora. Então, eu tento estudar um pouquinho todos os dias. Eu faço academia também e tento manter essa qualidade do sono e ter esse tempo de lazer também, né? Por não trabalhar, isso acaba sendo mais fácil. Acaba ajudando, Acaba ajudando, com certeza. Mas eu acho importante a gente ter esses momentos divididos e separados, né? Eu acho bem importante porque a gente precisa saber delimitar e ter um horário específico para cada coisa, para isso não embolar e não virar esse faz tudo que não faz nada. Gente, até para alertar aqui vocês também, para lembrar vocês, como que é o seu arroba mesmo? É @FisioLauraMontanari. FisioLauraMontanari. Então você que está assistindo, tira um print aqui de qualquer momento desse episódio, vai lá no story, marca @FisioLauraMontanari e @Fisio Sem Limites. Se quiser me marcar também, @Dr. João Mendes, a gente agradece. E vamos repostá-los nos nossos stories. Eu tô respondendo pela Laura já, mas assim, o Fisio Sem Limites e o Dr. João Mendes vai repostar. A Laura reposta também. A Laura reposta também, então vai lá, marca os 3 que a gente reposta os stories, tá? É muito legal quando vocês fazem isso, porque isso ajuda a manter o nosso trabalho, né? Vai divulgando para mais e mais pessoas e a gente continua trazendo conteúdo gratuito aqui para vocês. Mas vamos lá. Então vamos pensar, você estava na faculdade, então começou a estudar, teve o período aí da pandemia, depois veio o período da prática. Você está agora no 4º ano, chegando lá nos estágios, né?
Já Sim. chegou nos estágios, na verdade? Então, na verdade, a gente tem umas partes práticas, né? Então, quando a gente começou agora nas matérias mais aplicadas. Então, por exemplo, neuro, adulto, a gente vai começar a atender dentro da matéria, mas ainda não é um estágio propriamente dito. Ah, né? não começou o atendimento em si. Não. É que na minha faculdade eu comecei na metade do 3º ano. Então, o estágio obrigatório é só no último ano mesmo, no nono e no 10º. Agora, a gente tem os atendimentos durante as aulas, de práticas, enfim, a gente atende. E tem os projetos à tarde, que é de atendimento gratuito ao público, né? Então, a gente também faz isso. Como que é esse atendimento ao público? Então, são projetos de extensão que tem dentro da minha universidade. E são, tipo, por exemplo, de alguma área específica. A gente, por exemplo, tem de cardiorrespiratório. E aí tem adulto e pediátrico. E aí a pessoa se inscreve, se ela estiver dentro dos limites ali, né? Da exigência do projeto, ela consegue entrar. E aí ela vai nos atendimentos com a gente. A diferença é que a gente tem um horário marcado, né? Que seria o horário do projeto, das aulas. Às vezes o horário é um pouquinho ruim, porque é à tarde. Então é mais difícil da pessoa conseguir ir, porque não é ela que marca o horário, ela tem que aceitar o horário que tem do projeto. Mas aí a gente atende com o supervisor, a gente também tem os alunos de semestres superiores que acompanham a gente e a gente faz esses atendimentos dentro dessas áreas específicas. Aí tem de saúde do atleta, de cardio, depende do que eles fundarem lá dentro. E você já está gostando de alguma área? Está se identificando? Então, eu sei as áreas que eu não gosto, né? Já é um bom, já é um bom sinal, já é um bom caminho. Mas as áreas que eu gosto são inúmeras, então eu não Vamos queria... ver se ela vai ser cancelada ou se vão seguir ela cada vez mais agora. Eu não queria me fechar em nada, né? Então, como eu não queria fechar minhas oportunidades para nada, eu tô vendo todas as possibilidades do que eu posso gostar ou não. Porque na faculdade, agora principalmente nesse penúltimo ano, acaba tendo essa pressão, todo mundo me pergunta no Instagram, são todos os dias perguntas de que área que eu vou seguir, eu não sei que área que eu vou seguir. É o que mais gente quer mais saber. Vamos lá, mas vamos assim. Quais áreas que você não gosta? Vamos começar por aí. Ai, depois eu queimo minha língua. Eu não gosto da área desportiva. Já entrei não gostando. Como assim? Como assim? Bom, tá bom. Geralmente é o que a galera mais gosta, né? Entra já pensando na... Apesar de eu não seguir, é uma área que eu gosto. Nossa, a maioria dos meninos que na faculdade de fisioterapia já falando que queria fazer esportiva. Normalmente o homem... Mas eu vi que muito, conforme foi passando assim, a galera já começou a se identificar com as outras coisas. Por isso que é importante a gente ter a cabeça sempre aberta, né? Eu não gosto de que mais? Acho que saúde da mulher também não vai... Fisioaquática. Nada contra a Aline Ambrosia, a esposa do nosso querido Ricardo, tá? Que é Adoro acompanhar, mas não faria. Mas não faria, exatamente. Talvez dermato ali também não. Mas você falou que aquática também não. Aquática também não. Tá, qual que você gosta? Vai, mesmo que você não decidiu que eu gosto, ainda. Gosto muito da sua área de osteopatia. Gosto também de neuro. Gosto de cardio. Mais ou menos. Gosto bastante. Mais ou menos. Enfim, que lembro de cabeça agora. Não lembro o que eu gosto. Mas eu gosto de... Assim, eu gosto da maioria, pra ser sincera. Opções, exatamente. Né? Eu gosto da maioria. E como eu tô entrando nas aplicadas agora, que eu tô vendo... Tinha coisa que eu falava, amo, tipo, ortopedia. Achei que eu ia amar. Tá no meio termo, tá no médio. Não tá nem no amo, nem no odeio. Então, eu acho que é mais na prática que eu vou saber diferenciar isso, né? Porque a gente tem que ver se a gente gosta na teoria, mas na prática também. Porque às vezes a gente gosta muito da teoria e vai ver na prática nem é aquilo que a gente tava imaginando, né? Aquilo. Lembra que eu falei que eu queria ser cardiologista? Então. E quando cheguei na fisioterapia, eu vi, tem um negócio aqui chamado cardiorrespiratória. Cardiologia e pneumologia. Deve ser da hora. Vamos lá. Cheguei lá, com todo o respeito a vocês que gostam de cardio, né? De respiratória. Tem toda a minha admiração. Mas não curti. Nossa, quando eu fui pro hospital a primeira vez, Laura... Nossa, não gostou? Não, foi até legal, mas a primeira experiência que eu tive lá não foi muito boa. No hospital? No hospital, vendo ali o descaso. É que assim, eu não posso generalizar, mas foi a experiência que eu tive. Sim. Né? Mas você vai começar a contar e não vai terminar? Não vou, lógico, tá. Eu vou ter que contar esse caos. Espero que você jamais passe por isso, e nem os seus colegas. Mas tinha uma senhora que entrou em parada e foi solicitado o médico. O médico falou, eu vou terminar meu lanche, depois eu vou. E a mulher morrendo na tua frente, o cara tá lá comendo lanchinho. Depois ele vem com uma calma, toda a tranquilidade do mundo, e sabe, né? O estagiário aqui desesperado, meu Deus, precisa fazer alguma coisa. Chegou com as enfermeiras, eles conversando sobre a novela. Isso foi no estágio? No seu estágio? No estágio. Foi num hospital lá, da cidade, né? Não vou falar o nome aqui. Mas eles lá fazendo... Eles falando, nós só vamos fazer aqui a ressuscitação só para falar que foi feito porque é o protocolo. Depois você faz o eletrocardiograma só para testar. E depois eu dou um recado lá pro filho dela que tá lá fora. Eu olhei assim,
como assim? Né? E eu tava lá no ambu, assim, ó. Tinha, né? Tem que abusar devagarzinho na ventilação. Chocado com o que você tava E eu quase infartando. Eu infartando, né? Uhum. E daí eu vi o médico saindo lá fora e chamou o filho da senhora. Olha, eu sou o doutor tal. Nós fizemos de tudo, aconteceu isso, isso e isso. Nós nos esforçamos, mobilizamos a equipe inteira. E eu chorando lá de fora, porque eu nunca tinha visto ninguém morrer na minha frente. Uhum. Eu queria gritar, é mentiroso! Ele não fez nada! Mas, né, eu não fiz isso. Gente, eu tô segurei. traumatizada, não gosto mais de cardio. Brincadeira. Não é? Brincadeira. Assim, é lógico, eu admiro demais, né? A gente fala, eu falo assim, eu falava, não falo mais. Uhum. Eu não quero lidar com morte, eu lido com vida, por isso que eu não quero ir pro hospital. Nada, no hospital você lida com vida, Sim, né? sim. E você recupera tantas vidas. Você tem muito mais vidas do que perdas, né? Você tem muito mais ganhos do que perdas. Então eu admiro vocês demais, continuem, mas não é com certeza a minha área de cardio, Todas não. as áreas têm as dificuldades e os pontos de... É que a fisioterapia é muito recompensadora, né? Então, esses pontos que recompensam. Mas o hospital, realmente, eu vejo pelos relatos, assim, né? Pouco do que eu conheço, eu já percebo que realmente é uma área que haja coração pra aguentar, Literalmente, né? E a gente fala, falei tanto de perda agora, mas e na área de geriatria? Quantos idosos eu já não perdi nesses 10 anos aí quase de carreira, de fisioterapeuta? Ainda mais de uma pessoa que você passa tanto tempo Passa junto, tanto né? tempo, você passa ali meses ou até anos. Eu tenho pacientes até hoje que são anos e anos e anos e anos. Né? Então, Sim. e daí você perde e você sente. Você sente, eu vou te falar, vovozinha, que já foi, te amo de paixão. Mas eu convivi muito pouco com a minha avó. Uhum. Eu senti muito mais perdas de alguns pacientes do que da minha própria avó. Não é insensibilidade, mas é o convívio que a gente acaba gerando, né? Sim. Mas vamos falar de coisas mais animadas. Mais animadas, né? Vamos voltar para pra onde a gente tava. Vamos voltar lá. Tá bom. Produtividade. Sim. Como que você sugere pra galera poder organizar os estudos pensando que estão começando na faculdade? Vamos fazer de partes até chegar onde você está agora, que já é pro final da faculdade. No começo, como que eles devem se organizar? O que você sugere? Estudar todos os dias, dia sim, dia não, só a no... Fala o seu método. É que assim, eu acho que a organização ela depende muito da sua rotina, né? Então, nisso, quantas horas a pessoa tem que estudar, quantos dias, quantas vezes. Eu acho que não existe uma fórmula, né? Cada um tem a sua rotina. Quem trabalha à tarde, por exemplo, vai ter muito mais dificuldade de conciliar tudo isso. Só que eu acho que é importante a pessoa, primeiro de tudo, começar com um cronograma daquele semestre. Então, fazer um cronograma, é o que eu sempre falo no Instagram. Quando você fala um cronograma, é pegar um papel e escrever os horários que você tem para cada coisa? Então, pode ser um papel, o que for, uma lousa que você tenha, ou até um aplicativo digital um planner, que tem aí. que fala, alguma coisa assim? Essas coisas, assim, não precisa nem do mais difícil para você começar a se organizar e fazer um cronograma. Mas o cronograma, a primeira coisa que você vai colocar lá é o que você tem fixo, né, da sua rotina. Por exemplo, minha aula é de tal a tal horário, eu trabalho de tal a tal horário. E aí você começou com os fixos. Aí você vai ali e escreve. Pô, esses horários eu tenho de descanso. Então, almoço, meu horário de sono, eu tenho que dormir de tal a tal horário. Você completa essa tabela com o básico para você sobreviver e você vê quantas horas estão sobrando. Até porque a gente acha, a gente fala assim, nossa, eu não tenho tempo pra nada, né? Ai, como é que o dia daquela pessoa deve ter 48 horas para fazer tudo aquilo? Porque eu não consigo. E, na verdade, é porque às vezes a gente tá fazendo coisas no nosso dia que não estão levando pro resultado que a gente quer alcançar, né? Então, eu costumo falar que 80% das coisas que a gente faz não levam não são as coisas mais eficientes que a gente poderia fazer para conseguir alcançar os nossos resultados. Então, quando a gente vê esse cronograma com os horários fixos do que a gente tem que fazer, mais o básico para sobreviver, banho, dormir, enfim, a gente vê que tempo que está sobrando. Poxa, tá sobrando 1 hora. Tá, o que você faz nessa 1 hora? Você fica no celular? Você conversa com a vizinha? O que você faz nessa 1 hora? Eu pego para estudar. Mas como que você estuda nessa 1 hora, né? O quanto que você consegue absorver? Você chega já cansado? Você pega essa 1 hora inteira para estudar. 1 hora é um exemplo, né? Mas 1 hora inteira para estudar, só que você vê que você não rende, que você já tá cansado. Se você tirasse 20 minutos de descanso antes e depois rendesse muito mais nesse tempo que sobrou. Então, é muito questão de você se analisar. Nossa, Laura, eu preferia dormir mais cedo depois que eu chego do trabalho e acordar de manhã mais cedo para conseguir estudar antes da aula, porque eu sou muito mais produtiva de manhã. Então, não existe essa fórmula, né? Eu costumo falar do cronograma porque é isso. Você olha para aquilo que você tem, para o tempo que você tem, você fala...
eu vou separar esse tempo para estudar. Ah, é no sábado, é no domingo, porque eu não tenho tempo durante a semana. É uma vez na semana, é 2 vezes, mas você tem que tirar algum momento para estudar, para não deixar isso virar uma bola de neve. Estudar pré-prova, decorar. Às vezes você até passa, mas no dia seguinte você nem sabe mais o que você estava falando. Nem lembra do que tava estudando. Então, acho que o primeiro ponto é você montar esse cronograma. Ele é um pouquinho mais demorado, mas você monta uma vez no semestre, você já usa o semestre inteiro. Já engatilha e consegue... Você só segue aquilo lá depois. Mas assim, existem técnicas de estudo? Eu acho que eu já ouvi falar técnica Pomodoro. Eu não conheço nada disso, então, né? Se você souber alguma coisa sobre isso. O estudo é porque o que a pessoa vê como estudo? As pessoas sempre tentam fazer aquilo que é mais passivo, né? Então, o que é mais fácil, como é mais fácil de eu conseguir estudar? Porque a gente sempre... Audiobook. A gente sempre preza por aquilo que nosso cérebro vai gastar menos energia. Isso é em tudo. É treinando, é fazendo qualquer coisa, você sempre vai buscar o ponto que é mais confortável para você. E no estudo é a mesma coisa. O que é mais passivo? É assistir uma videoaula. Videoaula não é estudo, né? Quando você está assistindo uma aula, você não está estudando, você está absorvendo conhecimento. Depois você tem que organizar aquilo na sua cabeça, né? Então, quando a gente fala de estudar, a gente tem que pensar em um método que você realmente trabalhe o seu cérebro, que são métodos bem mais cansativos, por isso que a maioria das pessoas não usam, do que essa forma passiva. Então, as pessoas geralmente, eu vou assistir uma videoaula sobre o assunto, sendo que você acabou de ter uma aula sobre o assunto, então não faz sentido nenhum. Eu vejo muito disso, muito, muito. Ou então depois a pessoa pega o livro, porque eu dou muita dica, eu falo, gente, estuda por livro. Livro é o que vai te salvar, porque se você ficar dependente de informação que você vê só em Instagram ou em videoaula que tá repetindo o que o professor falou, você não vai se aprofundar naquele tema, né? Porque também é tudo muito curto, tudo muito rápido, muito não dá pra fazer um rápido. aprofundamento tão grande. A faculdade, né? mesmo sendo 5 anos, gente, é um engolido de coisa, um aglomerado de informações que tá com em cima de você que você precisa... tudo estudar. vomitado, né? Tudo vomitado. Você tem que aprender pra Você passar que naquilo, destrinchar. depois você vai destrinchar conforme você quer e precisa. Exatamente. E aí, as pessoas, elas pegam os livros e começa a ler, grifar. E tem aqueles memes, né? Quando eu grifo, o caderno fica inteiro amarelo. Mas é claro, porque tudo ali é importante. Só que você precisa definir o que é importante. Que quando você grifa, seu cérebro entende, tá grifado, tá ali, eu não vou decorar aquela informação. Então a pessoa lê, pega 40 minutos, lê um livro, fala, fui produtiva, fiz um monte de coisa, li o livro inteiro, o capítulo que a professora pediu. Só que, explica o que você leu. Então, eu grifei a palavra, não sabe o que ela tá lendo. Vou ser bem real. Hoje eu quase não leio livro, pra falar a verdade. Né? Livros de... Como falar? Ficção, romance, essas coisas. Não da faculdade. Da faculdade eu lia, tinha que ler, né? Não tinha jeito. Mas, você falando isso, eu lembrei que eu lia... 2 dias depois eu não lembrava mais o que eu já tinha... Nada, né? Da história. Conta como foi a história. Exatamente. Sabe, você não tem a riqueza de detalhes porque talvez justamente não se fazia essa fixação. Exato. Sabe como que eu estudava na faculdade? No começo eu fazia isso, eu só lia, decorava e ia pra prova. Só que eu falava, caraca, eu tô saindo da prova e beleza, passei, mas eu não tô sabendo nada, tá ficando difícil. Que você chega depois no estágio e você fala, e agora? É porque a gente tá falando da fisioterapia, né? Na cara do paciente, ele vai olhar pra você e vai falar, então tá no meu livro, deixa eu abrir ali no parágrafo tal que eu grifei. Então, quando eu cheguei lá em cardiologia, bendita cardiologia, meu Deus, eu reprovei. Porque eu vi que esse meu método não dá mais. Peguei a famosa DP, tudo isso que vocês estudantes lutam contra. Já pegou DP, Laura? Nunca peguei DP, glória a Deus. É lógico, a gente tá chamando alguém sobre estudos e vai pegar DP. Não pode. Mas eu peguei DP, gente. Mas isso também, saiba, não vai definir o futuro de vocês. Sim. Hoje eu posso falar que eu tenho sucesso de atendimento, de dinheiro, graças a Deus. Mas, obviamente, estudem bastante. Porque eu estudei depois, que é o que eu ia falar agora. Aí eu tive que dar um passo para trás. Porque eu falei, caramba, aquela coisa básica, né? Não peguei. A base, não básica, a base de tudo, eu não peguei. Então eu voltei para trás e fiz mais ou menos o que você estava falando, né? Voltava a ler e eu reescrevia, esse era o meu método. Sim. Né? E reescrevia tudo para ir fixando, né? Exato. E eu normalmente eu fazia isso 3 vezes em cada parte de matéria que eu precisava fazer. Você reescrevia 3 vezes a mesma coisa? A mesma coisa, para poder fixar. Eu Nossa, virava eu à noite, vi. não é pra vocês fazerem isso, tá? Nem tô falando que é uma técnica, mas é a forma que deu certo pra mim. Mas realmente precisa dessa fixação. Precisa sair um pouco do passivo
Sim. para algo mais ativo para fixar. Daí ficou fácil cardiologia, passei com 10. Yes. Mas isso que você falou de reescrever várias vezes é um método, sim. Mas quando a gente pensa na qualidade daquilo que a gente está fazendo, é um método que vai acabar tomando muito tempo, né? E tomava. E como muito tomava tempo, eu tempo. imagino. Porque quando eu tenho que reescrever alguma coisa, já é uma luta. Mas quando a gente tá lendo alguma coisa, é isso que você fala de reescrever é muito legal. Mas o que eu fazia no primeiro semestre, que eu falei que eu achava que eu sabia de tudo, eu pegava os livros, grifava. Aí eu pegava uns tópicos importantes e recopiava. Só que eu tava pensando em outra coisa. Sabe quando você tá escrevendo, só você vai acha no que automático, você... né? Aí, nossa, olha que resumo lindo eu fiz, não sei o quê. Você Adiantou fazia de resumo nada. ilustrado, você fazia os desenhos, tudo. Então, não muito, mas eu percebi que isso é muito importante pra mim. Sério? Então eu faço muito Eu desenho, nunca consegui. várias coisas. Gente, Nunca durante consegui. a aula, eu não sei como que eu consigo fazer até hoje, eu não sei, mas eu vou desenhando que vai me ajudando muito Você fala depois pra eu a fazer lembrar. uma vértebra, eu faço, sei lá, um Mas eu faço isso aí ossinho também, assim, uma não. borboletinha. Mas é isso aí também, Tinha o uma importante é eu galera que era o entender. Picasso. Deve ser Lá verdade. na minha faculdade, gente do céu, eram uns desenhos, você fala, meu Deus, é melhor do que o do Sobota. Mas eu começava assim, então eu fazia muito essa parte passiva. Então, quando eu falo de um método de estudos, é importante você sempre ativar realmente a sua aprendizagem quando você está fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, você está lendo um livro. Grifar, você pode, mas eu prefiro nem pegar marca-texto para ler um livro. Ou, se eu estou no computador, pegar uma caneta, alguma coisa assim, aí eu circulo e conecto com outra informação, então fica tudo rabiscado. Sim. E aí depois eu pego tudo isso e vou sintetizar. Então eu pego, sei lá, minha anotação que eu fiz na aula, que aliás, nada de copiar slide, né? Porque se você copiar slide não vai estar também absorvendo Sim. nada. Mesma coisa da coisa passiva, Eu preferia né? muito mais prestar atenção Na no professor, aula. na aula, pra depois pegar o Tem livro e tem alguns juntar. slides que são até legais, que resume bem. Aí você até copia, né? Mas você precisa entender Sim. aquilo que você está colocando. Que Eu tirava foto, pedia passar, permissão pro professor, copiar, tirava foto e exatamente. depois repassava alguma coisa. Do que você só passar pro caderno. Então eu pego aquela anotação que eu fiz durante a aula e complemento com tudo aquilo que eu vi no livro, enfim. E aí, com esse complemento que a gente consegue, que eu depois pego esse resumo inteiro para explicar para mim mesma aquilo que eu entendi. Como se eu, sei lá, estivesse explicando a matéria para uma amiga que faltou na aula. Uhum. Então eu explico tudo aquilo para mim mesma, ao invés de pegar meu resumo e falar, tô lendo, Quando você termina, também mal exerceu o seu cérebro, você só tava lendo de forma passiva. Quando você tenta explicar, você tem que conectar com um monte de coisa que você viu antes da faculdade. Nossa, e aí eu falo como se eu estivesse com uma amiga minha, eu gravo áudio no meu WhatsApp de todas as Sim. matérias, eu gravo e depois eu apago. Aí eu vou gravando e falo, não, então. Mas aí você lembra daquela matéria que a gente tava falando sobre isso, isso e isso? Então eu vou explicando e retomando com assuntos que aí a gente consegue fazer essas conexões no nosso cérebro e guardar aquela informação, né? E organizar tudo aquilo que a gente viu na aula, que a gente leu no livro e organizar isso. Então essa leitura, ela sempre tem que ser com anotação, puxando. Você tem que saber, no final de uma página que você leu, você tem que saber fechar o olho e falar, e explicar aquilo que você leu. Porque se você não souber, você vai estar fazendo uma leitura passiva que no fim não vai adiantar Não de vai nada. adiantar de nada. Exatamente. Então, vocês na faculdade também fazem grupos de estudo? Você acha que isso é bacana? Monitorias? Monitoria, né? Como que funciona? Então, eu não sou muito boa em estudar em grupo, né? Porque eu gosto de ter as minhas coisas anotadas e eu só gosto de estudar em grupo quando eu já entendi a matéria sozinha. Quando eu já fiz aquela explicação pra mim mesma sozinha, quando as conexões já estão todas formadas. Porque aí eu tiro dúvida, eu complemento aquilo que eu já entendi. Agora, saio da aula, vou estudar em grupo, não funciona. Porque eu ainda não tenho aquilo organizado. Como é que eu vou falar com alguém que Imagina, eu entendi tem ou aquela não? galera também que bagunça, Exato. foge um pouco. Não, mas quem fica nessas monitorias geralmente não é a galera que bagunça, não. Porque quem tá ali... Na minha época era. Eu acho que o pessoal gostava de ficar na faculdade um pouquinho mais. Um pouquinho a mais. Ou então e fica porque acabava precisa atrapalhando. e vai ali, né? Também. Mas as monitorias das matérias... As monitorias que a gente tem são das matérias que a gente tem mais dificuldade, né? Normalmente anatomia, fisiologia. Exato. Né? Aí tem um monitor de um semestre superior que já passou pela Sim. matéria que auxilia. Aliás, eu já fui monitora de anatomia e agora eu tô sendo de neuroanatomia. Vai ser um desafio de neuro, né? Mas... E é aí, bom que quando você ensina, você aprende, duas né? vezes. Aliás, a galera falou assim, Laura, você tá louca? Nessa altura do campeonato, você sendo monitora de neuroanatomia, eu falei, mas eu quero aprender mais de neuro, eu tenho que me forçar a estudar mais de neuro. Como que eu vou fazer isso? Não, e a base do fisioterapeuta tem toda a parte de neuro, toda a parte de anatomia. Exato. A gente fala assim,
que eu preciso saber disso? Pra que eu preciso saber de origem, inserção? Pra que eu preciso saber dessas estruturas? Eu não vou utilizar lá na frente, porque eu só vou mandar o paciente fazer exercício. Gente, vocês precisam saber. E como precisa. E são detalhes que vão fazer a diferença na recuperação do paciente. Hoje em dia que eu tô nas matérias aplicadas, como eu falei de neuroadulto, semestre passado que eu tive neuroinfantil, eu pego tudo que eu vi e releio, porque a gente acaba, o que a gente não usa toda vez, a gente acaba perdendo na memória mesmo, né? Mas quando a gente vê, a gente já lembra. Então eu sempre pego o resumo antigo, é muito importante ter toda essa base consolidada e até arquivada, porque a gente usa muito isso. Mas dentro da faculdade usa muito, imagina depois, né? Eu tinha um professor de fisiologia, tenho, porque ele não morreu, tá vivo. Ele falava pra gente em todas as aulas que ele realmente há 40 anos ele dava as mesmas aulas, todos os anos as mesmas aulas, seja na faculdade que tivesse, sempre era o mesmo conteúdo. Ele reestudava todo o assunto para poder dar a aula novamente, mesmo que o Guyton não mudou nada praticamente, digamos assim, naquele período. Mesmo slide. Mesmo slide, mesma coisa, mas ele reestudava para reafirmar cada vez mais e ter certeza daquilo que ele estava passando. É muito importante, né? Ainda mais a gente como acadêmico, que é tudo muito fresco, né? A gente vê uma vez e aí depois repassa. Se a gente não estiver sempre reativando isso, tanto que, igual que sempre perguntam, né? Como que decora músculo, inserção, ação? É muito difícil. Mas a gente fez isso tantas vezes. É anatomia, é no outro semestre, em cinésio, é no outro. Porque musiquinha ajuda para decorar essas coisas, para aprender essas coisas, para fixar? Olha, para uma prova ajuda, né? A prova ajuda, né? Mas no depois, eu não sei. Olha, se bem que tem umas músicas que estão na minha cabeça até hoje, que toda vez eu fico, não sei o quê, do osso da mão, tipo me qual? ajuda. Dos ossos da mão. Como é que é? Eu esqueci o ritmo. Tem trapézio, eu não sei cantar. Mas o trapézio. Será que era essa? Não era esse ritmo. Eu gravei até um Reels no meu Instagram com essa música, gente. É do Mari Edson? Não. Depois eu não sei, é só uma melodia que alguém inventou e tá lá. O Scaffold. Então, mas esse é da música do La Casa de Papel, não é? Mas tipo não essa, é nessa música, tipo essa. mas não foi nessa isso. música que eu aprendi, eu só não vou lembrar o ritmo agora. Mas eu lembro que era trapézio, trapezoide, capitato, amato, era a sequência inteira e aí eu... Semilunar, piramidal. Era isso. Mas, assim, ajuda na hora da prova, né? Mas... Ajudava na conta de matemática, lá no ensino médio, no ensino médio. Nas fórmulas, Nas né? fórmulas, ajudava. Exatamente, seno, cosseno, tangente. Sorvetão. Tudo aquelas coisas. Era isso. Ajudava bastante. Mas tá, vimos toda essa parte acadêmica, essa parte de produtividade, de estudos, mas vamos falar um pouquinho mais da faculdade, da vivência na faculdade em si, né? Porque não é só de estudos que é feita a faculdade. Não. Né? O que você pode, o que deve aproveitar dentro da faculdade para se tornar um profissional ainda melhor? Um futuro profissional ainda melhor, né? Então, porque quando a gente pensa na construção desse profissional, é desde o primeiro dia da universidade, né? Da forma que você se porta dentro da universidade, da forma que você trabalha a sua comunicação, da forma que você faz esse networking com professores, com os alunos mesmo, porque tem muita gente que cria essa rivalidade. Aliás, eu acho que é um ponto muito difícil da universidade, que é sempre um competindo e entrou em tantas coisas, e às vezes a pessoa entra em 1 milhão de coisas no semestre e não tá fazendo nada direito, sabe? E aí acaba sendo um peso nas coisas que entra, mas enfim. É sempre essa competição de quem tá fazendo mais. Eu acho isso um ambiente bem pesado, né? Mas é sempre importante a gente sim buscar coisas que vão complementar, né? Ainda mais que a faculdade oferece isso. Então, projeto, monitoria, iniciação científica. E isso tudo enriquece muito a nossa formação, né? Porque às vezes são coisas que a gente não vai conseguir ver dentro da universidade, porque é muito corrido. Então, quanto mais a gente conseguir ver por fora, melhor. Que nem eu falei, esses projetos. Na minha faculdade, a gente tem esses projetos de atendimento, né? Tem as monitorias que ajudam a dar aula, tem as ligas que ajudam a estudar em grupo um assunto específico. A IC que ajuda em pesquisa, então tudo isso vai complementando o seu conhecimento para você já sair de lá com uma bagagem muito legal, mesmo que você não saiba a sua especialidade. Aliás, até ajuda, né? Já que você vai conhecer tantas áreas, você já vai saber pelo que você tem mais afinidade ou não. Então vai se enfiando em tudo. Se você tiver uma área, já é mais legal, porque você já faz focado naquilo. Você já tá fazendo parte de alguma liga, Laura? Esse semestre eu entrei numa liga de pediatria. Pediatria? Olha! Também gosto de pediatria bastante. Esse você não citou. Não citei, não né? Citou é porque todas essas que eu citei, eu gosto da adulta e da pediatria também. Legal. Tem essas vertentes. Tá, vamos pensar assim. Hoje você tá no 7º semestre, você tem o quê? Uns 50 mil seguidores? 50 ainda não. Não? Tô Quanto? No 30 ainda. 30? 30 e
3, se eu não me Então, engano. depois do podcast, vai crescer lá e já tá na direção dos 50. Vamos ver. Porque tem uns cortes bons aqui, viu? Que eu já tô matutando aqui que vai bombar. Eu já vim aqui os cortes. pensando, nossa, depois dos rios vai ser Vai ter fácil. que fazer uns cortezinhos pro TikTok, pro Shorts, né? Pro Reels. Como que a galera reage vendo você aí, blogueira? Como que o pessoal se comporta com você? Já sofreu alguma dificuldade com o pessoal? Ou a galera é super de boa? No meu dia a dia, assim? É. E, na verdade... Professores, Nossa, se você quiser comentar, né? Não, claro. O professor, na verdade, é o que mais me apoia. Legal. Eu lembro que no começo, minha professora de anatomia, depois que eu pulei de semestre, ela falava para os alunos, olha, gente, tem uma menina que faz post e todo início de semestre eu ganhava, sei lá, uns 30 seguidores de uma vez, assim, no mesmo dia. Eu falava, tá, foi ela que falou. Mas... Primeiro ano acabou de me seguir toda. Exatamente, era muito legal. Mas os professores sempre me incentivaram muito, nunca senti nenhuma crítica sobre isso. Aliás, a faculdade também me incentivou nisso. A gente até fez uma parceria, né, de post, enfim. Foi bem legal. Que faculdade você faz? Eu faço no Mackenzie. A gente até Aqui fez em um post Paulo, collab. É São Paulo só aqui que em tem, São né? Paulo, Eu não sei se tem. Acho que não. Enfim. Aí, amigos também próximos me incentivaram bastante. Eu até não fiz no mesmo perfil pessoal. Eu tenho 2 perfis separados, né? Justamente porque eu falei, eu acho que vai ter gente que não quer acompanhar coisa de fisioterapia. Então, eu separei. Não sei se foi a melhor escolha, mas eu tenho os 2 separados hoje em dia. Mas eu acabo postando muito da minha rotina no perfil de fisioterapia também. Mas aí, eu não tenho muito essa de tipo, ai, meus amigos próximos têm que me seguir. Pô, meu amigo próximo não me incentiva. Porque, às vezes, a pessoa não se interessa pelo que você tá postando também. Ela gosta de você, mas não... Tipo, apoia o seu trabalho, mas também não quer acompanhar. Não é a rotina que ela quer ver ali no Instagram dela. Então, eu não ligo muito pra isso. Aquele negócio de blogueirinha, não sei o que, a gente sempre escuta, né? Na hora que você vai tirar uma foto de alguma coisa, postar alguma coisa, mas... Eu entrei com a cabeça tão que eu queria fazer aquilo e... Eu vi que tava dando certo, que eu só tampei meu ouvido e segui naquilo que eu tava com vontade de fazer. E deixou o negócio Exatamente. E crescendo, família né? também, nunca tive nada contra, assim. Foi sempre um apoio, sempre me apoiaram, sempre gostaram do que eu fizeram. Então, isso foi muito legal. Já esteve na rua, no shopping, em qualquer lugar, ou já foi em alguma outra universidade que alguém parou? Laura, é você? Já aconteceu alguma coisa assim? Com essa reação assim, não. Mas lugares assim, por exemplo... Ô, Laura, posso tirar uma foto? Eu fui... De foto, não. Mas eu fui fazer um curso de pilates, onde a galera de fisio lá tinha uma menina... Nossa, eu vi que você postou que você estava aqui, era você mesmo, eu já te seguia. Eu acho que lugares onde tem mais estudantes de fisioterapia, principalmente mais novos, pode ser que tenha isso, mas nada eu nunca vi de vir pedir foto, assim. Mas eu acho que é mais fácil de conhecer por ser da área, né? Ah, então se prepara que isso vai acabar acontecendo em algum momento. Porque se a gente parar pra pensar, pô, 30 e tantas mil pessoas... Dentro da fisio, né? É muita gente. É verdade. É muita gente. Imagina que dá pra encher um estádio inteiro. Nossa, Imagina é verdade. agora, 100 pessoas na sua frente. 100. Você perde vista. Não, eu já tava me tremendo aqui, já tô aqui agora. Imagina 30 mil pessoas na tua frente, né? E te acompanhando. Imagina a responsabilidade. E você sabe, né, na verdade, qual é a responsabilidade que você tem que ter em passar aquilo que você quer passar, né? Da melhor maneira possível, né? Aliás, essa é a minha maior preocupação, né? Eu só posto aquilo que eu sei, que eu já passei, que eu tenho certeza, porque senão a gente acaba também perdendo aquela pessoa que antes confiava em você e depois acaba não E a gente tá seguindo falando mais, do né? Instagram, né? Mas se não me falha a memória, lá no TikTok já bateu coisa de alguns milhões, alguns vídeos, Alguns né? vídeos. No Instagram também deu pra uma bombada, mas no TikTok eu não sou tão ativa quanto eu sou no Instagram. Aliás, pretendo ser melhor, pretendo melhorar lá. Os seguidores são um pouquinho menores, mas lá a proporção que toma é muito grande, né? Eu sinto que é diferente do Instagram. E também o tipo de conteúdo de lá é um pouco diferente do Instagram, né? O que você vê de diferença? Eu acho que lá a galera pede um conteúdo de uma pessoa muito mais íntimo, sabe? Um conteúdo... No TikTok? No TikTok. Muito mais íntimo do que o Instagram pede. Eu vejo que o Instagram, se você posta mais conteúdos mais aprofundados, eu sinto que a galera vê muito mais e se interessa muito mais do que no TikTok. Parece que o TikTok é tipo, ai, quero relaxar, quero ver rotina, não quero... Muita coisa de estudo, essas coisas assim, eu acho que não rende tanto lá. Mas eu sinto essa diferença de conteúdo. Então é realmente mais a rotina, mais aquele momento que você está dicas vivendo. De dia a dia, e não necessariamente algo coisas teórico, mais técnico. tranquilas. Exatamente. No Instagram O realmente... teórico técnico eu acho que pega mais no Instagram.
Ó, vamos lá, 30 mil pessoas no Instagram, milhões e milhões de visualizações no TikTok. O que tudo isso tá trazendo para você de bom? É um networking incrível, né? E além disso, me traz a oportunidade também de eu não precisar trabalhar durante a faculdade, né? Porque também me traz um retorno financeiro, mesmo com... quando a gente pensa em Instagrams grandes, 30 mil não é nada perto de Instagrams grandes, né? Então, tipo, você fala... É grande, mas quando a gente pensa, tipo, poxa, retorno financeiro começa desde quando? Eu já comecei, acho que desde os 10 mil seguidores a ter um retorno financeiro. Nada, tipo, nossa, tô ganhando muito dinheiro, vou largar a fisioterapia. Sim, lógico, mas coisas que ajudam a gente, estudante, no dia a dia, né? Então, você já pensou em cometer o exercício legal da profissão? Como assim? Atender pacientes sem ser fisioterapeuta. Não. Seja com ventosa, seja com massagem, seja com qualquer outra coisa. Não. Porque a gente vê muito disso, né? Porque esse assunto que você tocou, a gente ia falar um pouquinho mais pra frente, mas a gente já aproveita. O Instagram... Se vender como fisioterapeuta, né? Como fisioterapeuta, pode ser. Mas assim, mesmo que você não poste nada lá, tem muita gente que quer começar a trabalhar antes de estar formado. Então, na verdade, tem muita gente que me procura. Laura, você não atende ainda? Eu falo, não, eu sou estudante. Mas mesmo assim, você não atende ainda? Acontece. Eu falo, não, então, eu sou estudante ainda não me formei, ainda não tenho nada, então eu não faço atendimento. Tem muita gente me perguntando, Laura, o que eu faço com essa dor no ombro? Eu recebo muito comentário de, Laura, aconteceu isso, eu tô com dor não sei o que eu faço? Laura, Procure minha um fisioterapeuta. tia tá com não sei o que. Exato. Vê com alguém perto, sabe? Você precisa procurar a ajuda de profissionais formados, que estejam perto de você, que analisem, que façam uma análise. Eu não vou passar nada aqui pelo Instagram. Então, isso aparece, mas tá com menos frequência. Até porque eu coloquei estudante lá também na bio, e eu sempre bloqueio esse tipo de pergunta, enfim. Aparece, mas a gente sempre tenta bloquear, porque as pessoas às vezes parece que não tem essa noção, né? De que precisa de um profissional, precisa de uma avaliação, e muito além de mandar uma dor em algum lugar para um estudante no Instagram, né? Sim. Mas então vamos lá, vamos recapitular. Tá trazendo benefícios, tá trazendo networking, tá trazendo dinheiro. Sim. Tá? Quais são essas formas de entrada de dinheiro? O que acaba acontecendo lá? Quais foram os outros benefícios? Você já foi chamada para alguma coisa? Dentro da sua própria faculdade, de outros lugares? Como é que... Fui chamada para estar aqui, né? Isso é incrível. Dentro da faculdade também abriu portas, porque... Por exemplo, na Liga, ou qualquer coisa de mídia... chama a Laura. Chama a Laura que a Laura vai entrar nessa área de mídias. Então... acaba abrindo porta, as pessoas acabam te conhecendo, aquela menina do Instagram. Então, você acaba sendo muito mais conhecido, lembrado o nome, do que os outros estudantes que às vezes não estão ativos no Instagram, enfim. Dentro da faculdade, sim. E como que eu ganho dinheiro, né? Que foi outra pergunta. Por parcerias que a gente faz com outras coisas dentro da área da saúde, né? Outras empresas. Outras empresas, exatamente, de livros, seja de roupas na área, seja de... cursos ou qualquer coisa assim, enfim. Eu também recentemente criei um planner, né? Que eu criei esse método de organização, porque eu acabei não gostando de nenhum físico, não me adaptava com nada. Aí eu fui e criei um e postei também, porque eu sabia que ia ajudar um monte de estudante, então era um método que eu criei para estudante, então eu postei isso lá também, então acaba trazendo esse retorno também. A gente acha ele aonde? No link da No sua meu bio? Instagram, tá lá, no link da bio. Aí, ó, já fica a dica aí pra você. Quer saber melhor aí sobre como se organizar, ter aí um planejamento de estudos, de rotina de organização? Tá lá. Vai lá no @fisiolauramontanari. Até com você mesmo, né? Nos documentos, naquele curso que a gente fez pra... De Canva. De Canva, exatamente. Né? Até para contextualizar vocês, galera, quando eu conheci a Laura, ela devia ter, sei lá, uns 2.000 seguidores, alguma coisa assim. E eu me enfiava em tudo, né? E atrás de eu você. não lembro exatamente o que você veio me... Foi numa live, eu mandava um monte de mensagem pra você. Verdade, eu abri uma live e você mandava mensagem e tal, não sei o quê. Eu não lembro como que desenrolou isso daí. Depois eu vou até ver aqui como é que foi. Mas quando eu vi ela assim... a menina tá crescendo, a menina tá aparecendo, olha só que bacana. E eu gostava muito dos posts dela, né? Eu achava muito esteticamente bonitos, bem feitos e tudo mais. E daí quando eu lancei um curso meu, eu tinha um módulo sobre Canva. Eu sei usar Canva, eu sei fazer as minhas coisas, mas eu, João, ensinar eu não sabia. Falei, preciso procurar alguém que saiba fazer. Daí eu lembrei da Laura.
Né? Por isso que é tão importante que a gente bate na tecla, pô, esteja presente nas redes sociais, mesmo enquanto estudante, porque você vai ser lembrado. Nossa, imagina então quando eu me formar lá na frente, o quanto que o Instagram vai ajudar, porque no quanto, profissional... Por exemplo, eu tenho um monte de paciente que chega e eu não consigo atender e não posso atender. Aqui em São Paulo, mudei para São Paulo. Laura, você que está começando agora, eu tenho um paciente assim, assim, assado, você pode atender? Pô, eu vou indicar para ela, porque eu vou lembrar dela. Já tá né? ligado, né? Então é muito importante essa presença, porque você acaba sendo lembrado. Na pandemia, eu estava até conversando aqui com o Eric antes da gente começar, das dificuldades que nós tivemos na pandemia, né? Nossa, como profissional, ele também da parte dele e tudo mais. E o que me ajudou a crescer novamente foi as redes sociais, a ter pacientes de novo foi a rede social, porque eu acabei sendo lembrado pelas pessoas. Foi um super boom das redes sociais durante a pandemia, né? Sim. Cresceu muito. E nesse momento que, por exemplo, semana passada eu recebi um paciente, quer dizer, não um paciente de Belém, mas uma pessoa de Belém me indicou um paciente que morava aqui em São Paulo. Nossa, teve gente do Paraná que já me indicou, do Mato Grosso, de Goiás. Ah, foi a fisioterapeuta tal, lá de Goiânia, que me mandou para ser atendido com você. Não sei quem é. Mas que bom que ela mandou. Mas porque ela lembrou de mim, porque eu estava presente nas redes sociais. Essa autoridade no digital é muito legal, né? Essas oportunidades que aparecem, a gente não tem nem noção de onde que esse conteúdo está chegando, né? Você já tem toda essa noção? Nossa, não tenho. Não consigo imaginar. Porque foi o que você falou, imagina 100 pessoas na frente. Eu já tô tremendo de falar para 100 pessoas, imagina para 30 mil. Então, tipo, às vezes a gente fala, nossa, queria mais, mas é uma proporção gigantesca, né? A gente consegue alcançar muitas coisas. Tá aqui também, foi o que eu falei, nem no sonho mais louco da minha vida eu imaginava que eu ia estar num podcast com o Dr. João Mendes, cena acadêmica, né? E quem não sabe, a gente tá se conhecendo pessoalmente agora. Hoje. Né? A Laura já fez parte, é professora no meu curso, ela também tem a parte de afiliação em produtos meus. Nossa. Né? E hoje, é só hoje que a gente está se conhecendo aqui pessoalmente. Isso, muito legal. Mas agora vamos lá, vamos avançar um pouquinho já agora para a parte do estágio, né? Sim. Você está chegando no estágio, parte prática, você já tem que lidar com alguns medos, porque uma coisa é estudar no teórico, uma coisa é ir para o vamos ver, uma coisa é manusear o seu colega, uma coisa é mexer em alguém que você nunca viu. Como perder o medo do estágio? Como fazer essa transição? Eu acho que isso não existe algo que faça a gente perder o medo. Ah, estuda, revisa e vê caso. Não adianta. Eu acho que esse medo sempre vai existir, né? Eu tive muita sorte que na minha faculdade a gente consegue ter esse contato gradativo durante a universidade. Então, por exemplo, pacientes que saem do estágio estão melhores, mas ainda não têm alta, sabe? Então, eles estão ali num processo de alta, eles vêm pra gente do, sei lá, que semestre que foi? Acho que foi no 6º. E aí eles vêm pra gente, a gente tem que pensar em um plano de tratamento para alguém que não tá muito ruim, mas que alguém que ainda precisa de melhora. Então, como é que a gente pode pensar nesse plano? Aliás, o planejamento de tratamento acho que foi uma das coisas mais difíceis, porque na teoria, faz isso, X, Y, Z. Mas quando você tá com o paciente, ele é um indivíduo particular, então ele tem essas suas exclusividades, você tem que pensar nele, não naquilo somente naquilo que você viu no livro, copia e cola não é uma no doença, paciente. Né? Ele não é uma exatamente, patologia, ele vem com todo o contexto de vida dele, exatamente. Falando, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, você saber compreender o que ele está te trazendo, a dor que ele está te trazendo, o que você vai fazer com aquilo e ver o todo além daquilo que a gente vê na teoria lá da faculdade, né? Mas eu acho que essa coisa gradativa da gente ir entrando aos poucos nesse conhecer do paciente é interessante. E estudar, claro, né? Estudar a teoria, para você ser bom na prática, precisa dessa base teórica que é muito importante. Então, sempre estar revisando, eu acho que é o que ajuda, mas eu acho que é impossível tirar esse medo, esse medo de dar errado, de conhecer. Ter os amigos próximos também ajuda, mas a gente sempre tem que seguir, a gente vai seguir individual, né? Então, a gente tem que sempre estar disposto a fazer isso de forma individual, porque a gente vai seguir ali. No começo é sempre em dupla, em grupo, mas a gente sempre tem que estar tentando fazer isso sozinho, porque dali pra frente é a gente com a gente mesmo, né? Tem um negócio que eu sempre falo, Laura, sobre estágio, porque eu também já recebi muitas perguntas, recebo até hoje. O que eu faço no estágio? Meu Deus, eu não sei como fazer. Como é que eu faço para atender o paciente? Eu tenho um paciente com AVC, o que eu faço? Pô, você tem que saber avaliar e tudo mais. Mas uma coisa que eu falo para a pessoa, para perder um pouquinho desse medo do estágio, é o seguinte. A gente tem que lembrar que o estágio é uma aula prática supervisionada.
Ou deveria ser, pelo menos, né? Você não tá ali para ter que saber 100% de tudo, né? Exatamente. Você tá ali para aprender. Pra Você aprender. tá ali numa aula prática. Você tá ali com o para paciente. errar, né? Você tá, dentro de um controle, Sim, de uma supervisão, porque você né? tá com o supervisor. Então, ali é o momento de você ter a sua dúvida, Sim. de você perguntar, de você tirar essa dúvida, de você saber construir isso com alguém que sabe o que tá fazendo, né? Eu quebro a pessoa no bom sentido quando ela Aham. fala assim, o que eu faço com o meu paciente? Eu falo assim, ele não é seu paciente. É o paciente do supervisor. Uhum. Você que está auxiliando ele a atender. Porque se a gente for pegar na regra mesmo, na norma, o paciente é do supervisor que remete-se à faculdade. O Sim. paciente não é do aluno. Né? O aluno está ali numa fase de aprendizado. Então, quando você entra num estágio entendendo que você está ali aprendendo e que você não tem a obrigação de saber tudo, pelo menos de cara, é lógico, se você chega no final de estágio e não aprendeu nada, alguma coisa está errada. Alguma coisa desandou no caminho. Desandou, ou você não estudou, o supervisor não colaborou com alguma coisa, né? Por isso que você tem daí o diretor, o coordenador, o reitor, sei lá, você vai acionar quem você precisa. Mas quando você bota na cabeça que o estágio é um momento de aula prática, a pessoa já, caramba, né? Isso é verdade. Nossa, vai ficar mais fácil agora de eu poder fazer o que precisa ser feito com responsabilidade, com supervisão, né? Mas vamos lá. Mas eles mandam essas perguntas pra você? Do que fazer com o paciente do estágio? Nossa. Não, imagina só. Eu até entendo um aluno falar assim pra mim, o que eu faço com o meu paciente do estágio? O duro é quando é fisioterapeuta já formado e me fala... Me passa um plano de tratamento. Exatamente. Eu falo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é complicado. Isso eu ainda não recebo. Eu recebo. Faz Vai receber. esse trabalho aqui pra mim. Você vai receber. Tá Você anotado vai receber. na lista. Se prepara que você vai receber bastante. Mas assim, assusta quando a pessoa não é que ela descreve toda uma avaliação e pede ali um norte. Porque afinal, eu peço ajuda muitas vezes pro Ricardo. Ricardo, eu avaliei isso, tá assim, 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 assado. O que você acha que eu posso fazer? Isso é legal? O Ricardo, não, faz isso ou faz assado. Ou eu não sei. Vamos ver com outro profissional. E a gente se ajuda. Lindo. Um complemento. O problema é assim, ó. Eu tenho um paciente com Parkinson. O que eu faço? Cara, se você não avaliou e não me detalhou, você tem os detalhes? O Google responde essa pergunta, né? Mas ela precisa de muito mais informação. Precisa. Né? Por isso que acho que vou até deixar você falar, por mais que você ainda não esteja formada. A gente precisa continuar estudando depois de se formar? Nossa, eu não tenho nem dúvida. Não tenho nem dúvida. Porque se na faculdade a gente recebe esse bolo de informação, que é o básico, quando a gente chega no pós, que a gente vai entrar em alguma coisa específica, que a gente pega alguma patologia, às vezes, que a gente nunca viu, ou que a gente viu o nome dela, a gente vai precisar estudar para sempre. E a área da saúde, ela sempre está se atualizando e renovando. Então, se a gente parar, a profissão estagna junto com a gente, né? A Raquel Castanharo, que é uma fisioterapeuta especialista em corrida, né, em esportes, biomecânica, né, na verdade, ela, acho que foi o penúltimo episódio foi o dela. E ela falou aqui pra gente sobre meta-análise, sobre metaciência. E ela estava explicando pra gente que para uma técnica ser consenso, ou para um procedimento ser um consenso numa classe profissional, leva cerca de 15 anos. Então aquilo que a gente estuda hoje só vai ser mais ou menos validado daqui 10, 15 anos para todo mundo falar, não, realmente é ou não é. Né? Então, imagina um profissional que sai da faculdade vendo alguma coisa e fala, é tudo que eu sei, não vou precisar de mais nada. E para no tempo. Exato. Né? E não quer dizer que o que ele faz está errado. Às vezes está certo, mas poderia ter coisas melhores. De forma mais rápida, né? Com mais eficiência, né? Exatamente. Porque a gente precisa pensar no bem do paciente. Sim. Né? Na agilidade para ele, da melhor maneira possível. No que a gente pode entregar de melhor, né? Porque, eu tô entregando uma coisa que melhora. Mas melhora em quê? 3 meses. Hoje em dia... Tem coisas que melhoram em 1 mês, uma semana, algum exemplo. Então, se a gente não tiver pronto para estar sempre se atualizando e renovando isso, quem acaba perdendo é o nosso paciente, né? Quais são os futuros planejamentos da Laura? O que você pretende daqui para frente? Obviamente, se formar, mas o que você espera desse final de ciclo acadêmico e início de carreira fisioterapêutica? Você se forma ano que vem. Ano que vem. Nossa, falar isso dá um peso aqui. Exatamente. Aqui, né? Mas, na verdade, nesse final de faculdade, eu pretendo
ver qual área que eu quero seguir, para eu começar a me aprimorar cada vez mais dentro dessa área, né? E aí eu penso, sim, em arrumar algum estágio ainda dentro da faculdade, extracurricular, fora do período de aulas. E vamos ver de uma residência ali na frente, talvez entrar ali numa pós-graduação, exatamente. Penso em já emendar com alguma pós-graduação, se não der certo também, porque eu não vou ter decidido, enfim. Futuro não é a mim que pertence, mas o meu planejamento é esse, é já de tentar ingressar. Porque se a gente para de estudar também, a gente entra num comodismo, num conforto. Então, eu acho que é legal a gente sempre estar estendendo esse estudo e não parar ali junto com a faculdade. Mas vai né? continuar nas redes sociais. Pretendo, sim, continuar ainda mais como profissional, né? Para crescer ainda mais e reforçar essa autoridade dentro do digital, porque é muito importante hoje em dia o profissional tá dentro do digital, né? Eu tava até falando com a minha mãe, eu fui procurar uma nutricionista, procurei no Google, aí assim que eu achei, eu falei, deixa eu ver o Instagram dela. Todo mundo procura Entrei Instagram no Instagram hoje em dia, e né? falei, gostei dela, então eu vou passar com ela, assim. Então é muito importante, né? A gente acha que não. A maioria das pessoas subestimam, falam, vou começar só no final da faculdade, quando eu virar profissional. Mas às vezes já é tarde demais, começa agora, com o que você sabe, com o que você pode passar, né? Igual eu comecei. Como se fosse só a rotina mesmo. Mesmo Exato. que não tenha nada técnico, nada específico. A né? gente sempre acha que o que a já... gente sabe é pouco, mas sempre tem alguém que não sabe o que a gente tem pra passar. E sempre tem alguém que vai ser beneficiado com aquilo Às que a vezes gente tem pra passar. Às vezes eu me perguntava isso, o que eu tô falando aqui é tão cru, básico, tão besta. Mas é básico pra mim. Exatamente. Que já sei daquele assunto, mas pro outro é o que você falou. Às vezes já é um mar de conhecimento, Sim, né, gigantesco. que abre portas pra uma coisa que a pessoa nem tinha ideia, né? O que você falou agora há pouco, eu sempre falo, não só aqui em palestras, etc. De repente já até me ouviu falando. Eu sou vegetariano. Não sei se você sabe. Não sabia. Sou vegetariana, já legal. faz uns 3 anos. E eu fui procurar uma nutricionista ou um nutricionista especializado em vegetarianismo. Daí eu encontrei 2 no Google. Só que eu falei, eu vou ver o Instagram da pessoa. Exato. E eu sou maratonista, quer dizer, não mais, mas já fui maratonista. Já corri 42 quilômetros. Eu tô tentando começar a correr agora. É a meta desse ano, vamos ver no final. Fazer uma maratona? Não. Começar a correr mesmo, porque eu tô no zero mesmo. Como a Raquel Castanharo falou no nosso corte lá, que já deu mais de 500 mil visualizações, bota o tênis e sai correndo. Exatamente. Tô tentando fazer isso. Os benefícios são muito maior do que qualquer canelite que você vai ter, que você trata e continua. Mas assim, uma nutricionista corre, e a outra não. Quem que você acha que eu escolhi? Que corre, com certeza. Então, mostrar um pouco também das suas particularidades. E você se identificar com a pessoa, exatamente. né? O Instagram, na verdade, nada mais é do que a sua vitrine. Para gerar confiança. E aquilo que tem confiança tem autoridade. Se uma pessoa enxerga autoridade em você, ela vai pagar o preço que você pedir para ela. Porque ela vê valor naquilo que você está apresentando, né? Exatamente. Laura, quem encerra o nosso podcast nunca sou eu, nem o Ricardo, que aqui não está, é sempre o nosso convidado, a nossa convidada. Então eu vou deixar para você essa câmera aqui, quero agradecer demais a sua presença, quero que você volte mais vezes para a gente detalhar ainda muito mais sobre isso tudo. E já, quase perto da formatura, né? Você ainda vai voltar aqui. E é isso, quero que você deixe aqui algum recado daquilo que você quiser para o pessoal que está te assistindo. Bem, primeiro eu queria agradecer ao João a toda a oportunidade de estar aqui, ao Ricardo também, que não está aqui, mas queria agradecer pela oportunidade de estar no Físio Sem Limites, a toda a equipe também. E de falar para vocês, acadêmicos, assim como eu, que não tenham vergonha de estar no digital, se apresentem no digital, mostrem o que vocês sabem, façam o seu networking e não deixe depois que vocês se formarem para construir o seu currículo. Vai construindo desde sempre, se torne protagonista da sua vida acadêmica e flua para que a gente consiga ser fisioterapeuta, está valorizando cada vez mais a nossa profissão. Obrigado, isso, João. Muito obrigado, Quem Laura, agradeço mesmo. Eu, de verdade. Uma honra recebê-la aqui. É um prazer. E galera, não se esqueçam, vai aqui na descrição, tem todos os nossos produtos, tudo que a gente oferta. E não esquece também de marcar, @FisioLauraMontanari, @FisioSemLimites, @Dr. João Mendes aí nas redes sociais, que a gente vai repostar todos vocês. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Gente, foi um prazer. Valeu! Ai, que legal, Muito João. bom.